cartas mágicas. Coincidentemente, estava vendo hoje a live sobre deuses que o Salada criou. Uma divindade anão que tratava com os Ah, outros deuses. Eu adotei pro cenário o. Como é que é o nome dele? O deus da paródia lá da. é, é Molir. Molir, isso. Deus da paródia. É o deus da sátira. Da No... sátira, isso. Porra, eu lembro ficou massa esse personagem. E especialmente eu gostava muito tanto da dimensão dele lá, do lar dele, que tinha um nome que era um teatro, como o artefato, os Sim. artefatos que ele tinha. Eu adotei pro cenário. Isso foi legal. Qual que foi? Foi o de deuses? Foi o de cosmologia? Acho que Ou foi sobre foi. anões? Não, acho que foi sobre deuses, sobre divindades. Deixa eu procurar depois aqui. Esse plot é o Nernê. Eu falei mais cedo aí que no meu cenário, Nernê é uma transição da fase infantil para adulta, quando o elfo decide se ele vai ficar na sociedade dele e viver ali contribuindo com o povo dele ou se ele vai sair para o mundo e descobrir. Então esse plot, preferencialmente para personagem de nível mais baixo, tem que ter um elfo, né? Porque é sobre o elfo, né? E esse elfo vai estar passando pelo Nernê dele. Ele vai ter que se consultar com o mentor dele, se preparar para o cerimonial, e aí ele tem um prazo para fazer essa decisão, que é antes do aniversário dele. E é nesse prazo em que você vai colocar uma aventura para ele seguir. E essa aventura tem que ter a ver com a profissão que ele está seguindo, que ele está estudando para ser. Então, se ele é um caçador, se ele é um construtor, se ele é um pesquisador, você tem que fazer isso estar relacionado com o que ele escolheu. E a partir daí, ele vai sair nessa aventura com os amigos dele, e essa aventura vai se desenvolver a ponto de testar as capacidades aventurescas dele e as capacidades profissionais dele para ele decidir se ele fica ou se ele sai. Qual que é o caminho que ele quer seguir? Se é o caminho do mentor dele com a profissão que ele está treinando ou se é o caminho de exploração. É, capítulo 2 de um livro que eu comecei a escrever de contos Ele Tá Parado é a história do elfo que está nessa situação. Então eu estou trazendo esse plot para cá. Nesse caso, o elfo ele estava se preparando para ser um historiador e estudioso de misticismo. Inclusive, ele era capaz de soltar já algumas conjurações. Ele não era de nível 1 mais, mas era de nível baixo. E quando chegou na época do Nernê dele, que ele estava decidindo, fazendo essa meditação para saber o que ele vai fazer, iniciou o cerimonial lá de preparação. Então ele tem aí semanas, mês, que é antes do aniversário, que ele pode sair, ele pode fazer o que ele quiser para que ele tenha experiência suficiente para escolher o rumo dele. E nessa situação, ele decide visitar os arredores da fronteira, porque ele quer conhecer a parte de fora do reino. Ele nunca saiu do reino dos elfos, então ele queria sair para ver. Então ele arruma a amiga dele e um amigo. Ela é caçadora e o cara já tá treinando para fazer parte da guarda. E ele tá praticamente decidido no Nernê dele, que é fazer parte da milícia de defesa do reino dele. E a menina caçadora já decidiu, ela já passou, ela era mais velha, ela já passou pelo ritual e já decidiu ficar. E eles vão até a fronteira. Neste caminho, como ele é o estudioso de energias místicas e tudo mais, eles enfrentaram algumas situações de desafios naturais que eu coloquei. Então teve predador, que lobo, né, na região. Eles enfrentaram escaladas, esse tipo de coisa, até chegar na fronteira. E na fronteira ele viu outros guardiões, a galera que está defendendo ali, que inclusive eram conhecidos, companheiros desse amigo dele. E os caras falam: ó, nós estamos tendo problema com orcs que foram avistados. Então eles atacaram alguns animais, eles cortaram algumas árvores
mas fora do nosso território. Mas a gente já tá monitorando, porque eles estão beirando aqui. Pode ser que eles venham para cá. E eles vieram de onde? Eles vieram, você indica a direção. Tipo, eles estão vindo do norte para oeste, eles estão cruzando e passando perto aqui. Então pode ser que eles tenham um acampamento ali no norte e esses caras sejam batedores que estão vindo para cá. Aí a menina que é caçadora fala assim, então vamos lá ver o que é essa parada aí. E eles vão lá. Neste caminho, eles vão ver criaturas que foram abatidas, eles vão ver realmente que foram cortadas árvores, eles vão ver que tem alguma coisa acontecendo e que tem um predador nessa mata. Tem uma criatura ali que realmente está caçando. Só que eles vão encontrar restos de orcs que foram abatidos. E eles vão descobrir que esses orcs não estão indo em direção ao reino dos elfos. Esses orcs estão fugindo de onde eles estavam por causa desse predador. E provavelmente julgaram que é mais fácil você passar perto do reino dos elfos, que é mais seguro, do que você embrear pro meio do mato longe e esse bicho vir atrás. E aí o grupo vai atrás desse predador para ver o que é. Em resumo, nessa história dele, eles encontram uma cidade escondida de halflings. Essa cidade funcionava muito bem, só que ela é atacada por esse predador. E o que esse predador é? É um lívido, que é um morto-vivo inteligente, e que está transformando orcs, humanos, halflings e elfos em carniçais. Então ele está espalhando maldade e coisas caóticas na floresta para que esses bichos, né, esses monstros, dizimem mais e mais, enquanto ele consiga domínio e poder, mais força, porque quando ele vai comendo, ele vai ficando mais forte. E aí a batalha derradeira é quando ele está na cidade dos Halflings, né, naquele contexto, e eles, junto com a população, têm que se defender desse ataque. Qual que é a ideia desse plot? Primeiro, fazer uma aventura legalzinha, porque ela tem uma graduação, desafio natural, os orcs, aí tem uma parte de socialização com a vila dos Halflings, e depois você tem uma batalha noturna contra mortos-vivos, onde eles atacam, derrubam a vítima vira morto-vivo. Então você tem uma infestação. E aí, o personagem principal, que é o personagem do Nernê, que tá no Nernê, não é do Nernê, se está na época do Nernê, ele vai ter que usar isso daí, os seus conhecimentos, para afastar, proteger e atacar as criaturas mortas-vivas. Você pode fazer com que os Halflings tenham lá também novos conhecimentos e novas magias que ele possa usar, pergaminho, seja lá o que for, contra esses mortos-vivos. E aí, você vai terminar a batalha onde, logicamente, o jogador vai decidir pelo personagem ficar com os elfos ou sair. Provavelmente ele vai escolher sair, porque você está dando um gostinho da aventura para ele. Mas você está pelo menos fazendo um background muito legal para que ele decida realmente ser um mago, para que ele realmente decida ser um aventureiro. Ah, mas o elfo do meu grupo não é um mago. Você pode adaptar isso daí para qualquer profissão, desde que as habilidades dele estejam relacionadas com o problema a ser tratado. Se ele for um marceneiro, um carpinteiro, você pode fazer com que o ataque seja durante a construção de uma ponte. E aí eles têm que deixar essa ponte lá, porque senão eles não vão conseguir nem escapar dali, por exemplo. Você pode falar, ele é um joalheiro, ele é um ourives e tudo mais. Você pode fazer que seja uma mina, uma jazida, onde os trabalhadores da jazida estão sendo atacados e aquele conhecimento dele vai ser útil. E aí você inventa em cima disso, cria em cima disso, para fazer com que essa profissão dele seja suficientemente importante para exercitar a ficha e engrandecer aí o background do personagem que está iniciando. Curti, achei interessante, achei uma forma legal de usar a profissão. E você está pensando no. E não é um monstro bizarro, mas ao mesmo tempo também não é um monstro descartável, não é um monstro fácil de Principalmente lidar. em nível baixo, né? Sim, no nível baixo é perigoso. Faz sentido que ele esteja moendo uma galera descuidada. Exatamente. E Legal. no conto, cara, isso aí dá um trabalho. Eu já ainda no conto, assim, o conto é baseado num jogo que foi jogado.
Então no conto e no jogo, eu fiz o cara ter amizade com os Halflings. Ele fica lá semanas, sabe? Investigando. Até que surge o ataque. E aí eu faço igual Game of Thrones, meu amigo. Ah, gostou do personagem? Pois é, ele vai morrer. E sai passando a cena mais chocante, logicamente, é quando o conhecido, querido, se transforma, né? E aí ele Sim. tem que fazer um embate e tudo mais. É bem legal, eu aconselho. E eu também acho um bom jeito de você fixar isso, né? Mostrar que a sua profissão é importante. Agora, dessa imagem que tá aí, ele é o que estaria de branco ali. Ele é o cara que estaria de branco. Porque os demais, né, era o guerreiro e a caçadora.